Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso Lembranças de Domingo e o nosso tema desse mês é casamento. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, já clica aqui para se inscrever e já clica no joinha para você ajudar esse canal cada vez mais a crescer. Domingo passado eu falei sobre como foi o nosso relacionamento adolescentes, eu grávida da Nathalie, morando um pouco na casa da minha mãe, um pouco na casa da minha sogra, e a gente não sabia se a gente ia casar, se a gente ia morar junto, o que ia acontecer, porque a gente ainda era namorado quando a gente engravidou. Então se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você assistir depois. E hoje eu vou falar um pouquinho de como foi quando a Nath nasceu. Então quando ela nasceu eu fiquei a minha dieta, né, eu passei os 40 e poucos dias lá na minha mãe, fiquei lá, depois juntei todas as minhas tralhas, as minhas trouxas, literalmente fiz uma trouxa de roupa, botei as roupas da Nathalie dentro da banheira dela e ó, carpi meu trecho e fui morar na minha sogra, com o Adri. E assim, gente, foi bem difícil, não vou negar aqui, foram 3 anos que eu morei com ela e foi bem difícil o nosso relacionamento, tanto o meu relacionamento com a Adri de casamento, quanto o meu relacionamento com a minha sogra. Então por isso que a minha dica de ouro nesse vídeo é: siga o que a palavra de Deus fala. Quando você se juntar com seu marido, ou você se juntar com a sua esposa, saia da casa dos seus pais. Gente, Deus é muito bom e Ele sabe de todas as coisas, porque Ele já sabia que ia dar treta você morando com a sogra, com o sogro, independente do lado que for, do seu marido ou do seu lado, né? A sua mãe, a sua sogra pode ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais maravilhosa do universo, mas pra passear, pra ir de vez em quando. Agora, pra morar todos os dias, vocês dividirem a mesma mesa, dividirem, né, o mesmo sofá, a mesma sala, a mesma cozinha, vai dar treta, gente. Não importa o quanto relacionamento maravilhoso que você tem. Porque a convivência do dia a dia, você tem os seus pensamentos e você quer ter a tua casa. Quem casa, quer casa, né? Já dizia o ditado. Então, a gente morou e a gente tretou muito, foi muito difícil, tanto pra mim e pro Adri no nosso casamento, porque a gente não podia ter um relacionamento normal de casamento, de ter a nossa casa, de ter o nosso jeitinho, de ter a nossa rotina, quanto pra minha sogra também. Imagine uma pessoa nova, tipo, né, com um nenenzinho, vindo do nada, tipo, só era ela, o Adri e a minha cunhada. De repente chega eu com um nenenzinho, muda totalmente a rotina da casa. Cara, eu ia dar uma surtada também, certeza, né? Mas então, como que foi? Foi bem difícil, foi 3 anos assim bem difícil. E aí conforme a gente ia amadurecendo, ia ficando mais difícil ainda. Por quê? Porque quando você casa e você tem uma rotina, você já tá, eu e o Adri já tava trabalhando, já tava estudando, a gente já tinha o nosso dinheirinho, a gente queria morar sozinho, a gente queria ter as nossas vontades. Eu ter a minha casa, a minha cozinha, ter o meu jeito de organizar, o meu jeito de limpar, o meu jeito de cozinhar. E muitas vezes eu não soube lidar com isso e eu não respeitava o ambiente da minha sogra. E ela também, às vezes, tentava botar meter a colher no nosso relacionamento, porque ó, vocês estão brigando demais, ó, vocês não podem fazer isso, ó, no casamento não pode fazer aquilo. E ela tentava colocar a experiência dela no nosso casamento. E assim, cada casamento é um casamento, cada caso é um caso, gente. A gente sim tem que respeitar, a gente sim tem que escutar os conselhos dos nossos pais, porque eles já quebraram a cara, já tiveram as experiências dele, mas você tem que passar pela tua experiência. Enquanto você não amadurecer e você tiver a tua experiência, você não vai conseguir ter um relacionamento saudável, não vai conseguir ter um casamento saudável. Porque se a tua mãe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, às vezes você mora com a sua sogra, mora com sua mãe, você e sua mulher, você e seu marido, e você não saiu ainda da barra da sua mãe. Tudo você pede pra sua mãe, você deixa a sua mãe se meter no seu casamento. Quando você começa a brigar, discutir com seu marido, a sua mãe vai lá se meter. O que tá acontecendo? Por que estão brigando? Isso não é saudável. Isso vai acabar prejudicando. Então, o que a gente fez? A gente não respeitava, a gente só tretava e a gente não conseguia ter um casamento saudável. Sim, a gente se divertia, a gente ia no cinema, a gente passeava, lanchava, enfim, a gente fazia coisas assim de casal, mas
não era a mesma coisa do que morar na nossa própria casa, sabe? Porque a gente não conseguia ter a liberdade total de ter um casamento, né? E aí isso foi nos desgastando, sabe? Até que a gente chegou numa hora que a gente falou, não, chega, a gente já tem a nossa renda, vamos morar sozinha, vamos alugar uma kitnet, qualquer lugar, mas pra gente morar, pra gente dar paz pra nós, né? Pra sua mãe, por exemplo, no caso da mãe do Adri, a gente dar paz pra ela, porque, né? Conviver assim, ter um casal com um filho dentro da casa da pessoa não é fácil também. E a gente também ter a gente poder quebrar a nossa cara e a gente poder mesmo, ó, não teve, não tem outra pessoa para fazer por você, é você e o teu marido e pronto, né? E foi assim, foi bem difícil. Na época a gente se magoou muito, a gente brigava muito, eu e o Adri brigava, eu e a minha sogra brigavam, o Adri e a mãe dele brigavam, e com uma criança, não, duas crianças, porque a minha cunhada também era pequena, então tinha duas crianças envolvidas naquela confusão, naquele vucu-vucu, e quem sai mais prejudicado nisso são as crianças, porque eles não têm culpa de nada e estão lá no meio da briga. Então às vezes você tá passando por isso, às vezes você tá morando com seus pais, com seus sogros, e você não tá feliz, e você quer se separar muitas vezes. Quantas vezes eu e o Adri pensamos em se separar enquanto a gente morava na minha sogra? E parece que Deus nunca deixou a gente se separar, né? Porque Ele tinha um propósito maior. Mas às vezes você tá passando por isso. E às vezes é o simples fato de você conversar. Aguente as pontas, porque às vezes você não tem condições financeiras ou emocionais, ou não sei qual que é a tua história, que você não pode morar sozinho agora e ter a sua própria casa com seu marido. Então aguente as pontas, peça força para Deus te ajudar a passar por essa etapa. Converse, se vocês se magoaram, se vocês se feriram, se você tá braba aí com a tua sogra, com o teu sogro, peça para Deus, para Ele te dar força, e peça perdão. Arrume a situação, ajeite, volte lá atrás e sabe, entenda os dois lados, entenda o seu lado pelo que você está passando, mas entenda o lado do outro também, porque tem os dois lados da moeda, não é só você. Independente do que a sua sogra faz pra você, o seu sogro fez pra você, os seus pais, porque muitas vezes os pais também brigam, né, com você, filho. Independente disso, perdoe as pessoas, você vai ver como você vai ficar mais leve, e tente fazer de tudo pra você sair dessa situação. Por exemplo, ai Cris, mas o meu problema é financeiro. Cara, vá vender coxinha no sinal, vá vender brigadeiro, faça bolo para vender no teu serviço, arranje um bico pra você juntar um dinheiro pra você conseguir. Às vezes você quer, ai, eu quero morar se a minha casa estiver perfeita, com móveis planejados e tudo. Sabe como é que eu e o Adri fomos morar na nossa casa? A gente não tinha nem sofá, a gente tinha um colchão de solteiro no chão. A minha mãe deu uma geladeira velha e comprou uma mesa, um fogãozinho pequenininho. A gente tinha o nosso quarto que a gente já tinha, né? O nosso quarto na casa da minha sogra, a gente levou e pronto, né? Juntamos 3 pratos, 3 copos, 3 xícaras e fomos morar. Não importava as coisas, porque depois a gente foi conquistando. Então às vezes você tá esperando tudo dar certo, tá tudo lindo e perfeito pra você poder se mudar. E, cara, vá! Se você tem condições financeiras de se manter, pagar suas contas básicas, vá. Ai, Cris, mas eu não tenho dinheiro pra pagar uma internet, um top ou um Netflix. Cara, vá! Vá, sem TV, sem nada, só vai, entendeu? Ou às vezes você tá passando por um momento financeiro complicado que você teve que morar. Dê glória a Deus que você tem a casa da sua sogra ou a casa da sua mãe pra você tá morando. Dê glória a Deus que você tem um teto. Muita gente não tem. Não tem mãe, não tem sogra pra morar e às vezes mora na rua, mora numa tapera, sabe? Tipo, mora num lugar que não tem nada, sabe? Não tem ninguém pra ajudar. Então dê glória a Deus por tudo isso. E pense que essa situação é temporária, que logo vai passar e você vai conseguir sim morar, você e teu marido, teus filhos, enfim, qual que é a tua realidade. Gente, me conta aqui nos comentários se você já passou por isso ou se você tá passando por essa situação. Às vezes você quer conversar comigo pessoalmente no direct, manda lá no Facebook, tá todos os links aqui embaixo, é tudo Cris Ribeiro TV, me segue lá e me manda uma mensagem que eu sempre tô respondendo vocês por lá, tá? Não esquece também de me seguir nas redes sociais, o meu Facebook, o meu Instagram, é tudo Cris Ribeiro TV, me segue lá, conversa comigo, me manda, se você tá gostando dessa série de domingo, comenta aqui também que eu amo responder vocês. E se eu não consigo responder, eu leio todas as mensagens, pelo menos eu leio todas, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Domingo que vem a gente vai falar, eu vou contar pra vocês como foi quando a gente foi morar sozinhos. Como que foi o nosso casamento. Melhorou? Não melhorou? Eu vou contar tudo pra vocês, tá bom? Fica ligadinho. Não esquece de se inscrever nesse canal. Clica aqui pra se inscrever e clica aqui na nossa playlist de lembranças de domingo. Um beijo, fiquem com Deus, tchau!